Olá, Adria, tudo bem? Oi, Tavane, tudo jóia? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Oh, que coisa boa. Tá faltando. Ó, peraí. Vocês viram se tinha mais alguém lá embaixo? Não? Maiara não costuma faltar. O que vai acontecer? Oi, Carolina. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem? É a Jéssica. Jéssica, eu estava confundindo aqui, estava falando para as meninas. Eu não lembrava se era você ou se era a Sara que sempre escrevia. Eu falei, gente, eu estou confundindo já. Mas é você. Vamos lá, então. Gente, vocês sentiram alguma dificuldade? Entenderam tudo da última aula? Ficou alguma dúvida? Porque agora vai ser muito importante o quê? Que vocês entendam cada uma das aulas, porque uma vai complementar a outra. Então, por exemplo, eu vou falar numa aula que é essa, por exemplo, de formas farmacêuticas. Então, vocês precisam entender todos os tipos de forma farmacêutica que tem, para eu poder entender a importância das vias de administração, porque elas vão estar muito interligadas esses dois conceitos. Depois a gente vai sempre complementando, tá? Então, ficou com alguma dúvida? Não fica com a dúvida. Dúvida é um trem que você tem que se livrar. Então, perguntem. E lembrem-se que a dúvida de um provavelmente vai ser a dúvida do outro. Pessoal. Só um minutinho, a gente começa às 6 assim. Então, na aula passada, o que que a gente viu, pessoal? Vamos iniciar então. Eu vou ficar aqui sentadinha, mas hoje no meio da aula, eu vou ter que conectar no meu celular para a gente conseguir mostrar aqui que eu trouxe as formas farmacêuticas para vocês o quê? Entenderem essa diferença. Então, primeiro nós vamos ver o conceito teórico e vocês já vão ver aqui o conceito prático. Algumas coisas a gente viu na última aula, que a gente solubilizou comprimido, viu a diferença de alguns tipos de cápsula e hoje a gente vai continuar nesse conceito, tá? Vai aprimorar e aprofundar um pouquinho. Lembrando que a última aula a gente focou mais na parte de manipulação. Agora, hoje a gente vai focar mais na parte de drogaria. Então, vou deixar aqui a Maiara entrou, deixa eu colocar a presença para ela. Seja bem-vinda, tá, Maiara? Sentimos sua falta aqui hoje na aula presencial. Então, vamos lá. Então, nós vamos aprender sobre as diferentes...
A Maiara já veio, tá faltando 1, 2, 3. A Etelvina, que ela não costuma entrar. O Micael e a Renata. Eu vou ligar para ela. Beleza. Então, hoje nós vamos aprender essas diferentes formas farmacêuticas. Foquem, porque nós vamos ter algumas que são principais, tá? Aquelas que eu vou falar assim, ó, esse conceito vocês têm que saber de cor, porque é o que a gente vende todo dia. E algumas que a gente tem aqui. Outras não são tão frequentes, mas vocês precisam pelo menos ter aquela lembrança do que se trata, que não é igual a outra, tá? Então, vamos começar. Formas farmacêuticas. Esse slide, se eu não me engano, a gente já viu na outra aula. Só recapitulando, por que existem tantas formas farmacêuticas? Quem lembra? Sem ler. O pessoal de casa também pode participar. Por que existe tantas? Isso. Ó, a Sara já falou um ponto importante. Qual que é? Cada um, para vocês que estão em casa que não ouviram, que cada um vai se adaptar com uma forma farmacêutica. Então, esse é um dos motivos. A gente viu que tem gente que prefere xarope, tem gente que prefere injeção. Ah, é verdade, você estava presente, você falou que gostava de injeção. Lembrei. Então, cada um vai ter uma adaptação. E outra coisa que eu não falei na outra aula é que algumas formas farmacêuticas vão ser importantes porque eu tenho diferentes tipos de doença. Exemplo, se eu tenho um problema na pele, o que vocês acham que vai ser melhor? Eu passar um creme que vai agir no local ou eu tomar um comprimido que vai passar pelo meu fígado, pode dar dor de estômago, passar por todas as partes do meu corpo para depois chegar na pele? Qual que é melhor? O creme, lógico, porque ele vai ter um efeito local. Então, algumas formas farmacêuticas que estão aqui, a gente vai ver esse ponto. Então, dependendo da doença, da patologia, eu tenho uma forma farmacêutica específica, que ela vai ser mais eficiente, tá? Além disso, diferentes formas, como por exemplo, cápsula e comprimido, eu vou ter uma precisão de dose. Então, tudo que eu preciso de uma dose muito exata, bem controladinha, uma das formas mais fáceis de eu ter essa precisão é através do comprimido. Porque é fácil, não tem como errar. Só se eu inventar de querer partir o comprimido, não é? A gente vai fazer isso? Não vai. Pelo menos não nesse primeiro momento, tá? Isso é uma coisa que a gente fala lá com o cuidador. O cuidador tem um paciente que está com algum problema, aí eu parto. Caso contrário, não vou partir esse comprimido. Então, vamos lá. Primeiro tipo de forma farmacêutica. Eu vou ter as formas farmacêuticas sólidas. Por que existe esse tipo de forma farmacêutica? Porque elas são mais estáveis. Elas vão estragar menos. Prazo de validade maior. Mesmo depois de pronta, ela vai durar mais. Quais são esses exemplos que eu tenho? Os comprimidos, as cápsulas, os pós e os granulados. Então, nós vamos aprofundar agora justamente nesse tipo de forma farmacêutica, nas sólidas. Então, primeiro tipo, os pós ou grânulos. Eles são de uso interno, geralmente eles são vendidos assim, em sachês, tá? Em envelopes. Eles devem ser misturados com água antes de eu tomar. Eu não posso virar o pozinho na boca e tomar, apesar que tem gente que faz isso. Então, sempre que eu vender um sachê, que ele pode ser assim, ele pode ser assim, existem várias marcas, existem uns que vêm mais cheinhos. Todos os envelopes, o que é importante? Eu devo solubilizar ele em água, tá? E quando eu falo aqui em outros exemplos de pó, são aqueles que eu preciso, são vendidos em frascos, e eu preciso solubilizar e aplicar direto na pele ou na mucosa.
Esse tipo é um pouco mais difícil da gente observar, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em pó, uso interno. Tem um exemplo ali do Estomazil, Fluimucil, que eu tenho ele aqui. Cadê? Aqui. Esse aqui, gente, vou pôr aqui para vocês verem. Fluimucil. Esse sachêzinho, ele é muito indicado para quem está com o peito carregado. Sabe aquele peito que você toma xarope, não alivia, parece que está com aquele catarro, aquele muco preso? Esse é excelente. Você toma, na primeira dose você já sente que expectora, que é uma beleza. Então ele vende em sachê. Cada sachêzinho eu posso destacar ele, um sachê e meio copo d'água. Geralmente eu tomo ele uma vez por dia, tá? Porque esse aqui ele é na dosagem mais alta, ele é de 600 miligramas. Existe também o de 200. Aí o de 200 é 3 vezes ao dia. Tem outro exemplo aí, o metamucil. Esse aqui vocês já ouviram falar? Não? Ah, eu acho, não lembro quem foi da sala de vocês que falou um pouquinho sobre essa classe de medicamentos. O metamucil, ele é para quem tem o intestino muito preso, tá? Então, ele é estilo Naturete, esses medicamentos que ajudam a combater o intestino preso, tá? Intestino preguiçoso. Ele vem dessa mesma forma. Sachêzinho, solubiliza em água e toma. Isso de uso interno, mas os pós também podem ser utilizados? Eu não. Vocês? Ó, tá faltando agora uso externo. Eu botei então exemplo. Os pós antissépticos, estilo Bodol, Granado, todos esses pós, tipo talco de jogar em tênis, eles têm uma ação antisséptica. Alguém sabe me dizer o que significa antisséptico? Todo mundo já ouviu esse termo. Antisséptico. Em casa, alguém sabe falar para mim o que é antisséptico? Não? Então vamos lá. Sempre que eu falar alguma coisa que vocês não sabem o significado, vocês podem me perguntar, vocês devem me perguntar. Então, o que significa um pó antisséptico? Que ele vai combater micro-organismos. Então, bactérias e fungos. Por que a gente tem chulé? Porque tem micro-organismo ali, tem fungo proliferando. Aquele fungo que dá aquela coceirinha entre os dedos, que faz o pé como se descascar, que forma a pele vai soltando, principalmente quando não seca bem ali entre os dedos, pensa. A pessoa usa tênis o dia inteiro, fica quente. Não seca entre os dedos, ou o pé soa muito, fica úmido. Bactéria e fungo amam, fala, tô no céu. Então, eu preciso usar alguma coisa, primeiro, que seca, e segundo, que ajuda a matar esse micro-organismo. Entra esse tipo de produto, os pós-antissépticos, tá? Então, eu tenho esses exemplos de uso externo, tá? Próximo. Formas sólidas, eu tenho as cápsulas. Então, as cápsulas, a gente falou um pouquinho delas na última aula. Existem as cápsulas moles e as cápsulas duras. Vamos ver os exemplos? E só vou ter mole aqui hoje. Exemplo de cápsula mole. Tem essa aqui. Super conhecida da Ju. Que é o quê? Deixa eu pôr aqui para vocês enxergarem. Que é estilo o Advil. É aquela cápsula molinha. Se aperta, você vê que ela é mole, tá? Ela é preenchida com líquido, então a absorção dela é bem rápida. Qual é a diferença? Eu tenho esse tipo de cápsula, onde o conteúdo vem líquido, e eu tenho esse tipo de cápsula. Esse aqui a gente considera ela cápsula dura, tá? Ela é feita de gelatina, que a gente comentou isso na última aula, e ela tem geralmente as extremidades arredondadas. Qual que é a observação nesse tipo de cápsula? O conteúdo vem em pó.
Além disso, algo que eu não comentei na última aula, que depois eu quero até chamar vocês para vir aqui ver. Tem esse tipo de cápsula. O que é esse tipo de cápsula? Alguém conhece essa cápsula? Não! Gente, ela é super conhecida. É o omeprazol. Nossa, ninguém nessa sala tomou omeprazol? Meu Deus. O omeprazol, ele pode ser vendido ou em cápsula transparente ou em cápsula... Ó, a Jéssica está aqui. É assim por dentro? Sim, Jéssica, é assim por dentro. Existem cápsulas brancas. Quando eu vou na farmácia de manipulação, eu posso pedir, falo, olha, eu não quero em cápsula branca, eu quero em cápsula transparente. Aí na cápsula transparente eu consigo ver o interior. O omeprazol, ele vende assim, o pó. O pó já vem em forma de bolinha, em forma de grãos. Já esse aqui, se eu abrir, é outro medicamento e ele vai ser aquele pó fininho que vocês abriram na última aula, tá? Então, exemplos de cápsula mole. Nós vamos ter a maioria das vitaminas vão vir em cápsula mole. Exemplo, Gerovital, o ginseng vem em cápsula mole. Eu tenho alguns medicamentos como o Advil e o Buscofen. E olha que legal, o Advil para o Buscofen muda só a cor. O conteúdo é o mesmo. Então, se você está com cólica menstrual, fala, eu preciso comprar o Buscofen. Às vezes o Advil está mais barato, você pode optar pelo Advil, é a mesma coisa, tá? Muda só aí o golpe de marketing. É o mesmo medicamento. Cápsula dura. Aí eu vou ter vários exemplos. Tem o Multigripe, Cimegripe, Resfenol, essa família toda, tá? Tenho também o Imecaferrer, que a base dele é biotina e algumas outras vitaminas. Ele é um polivitamínico, mas vem nesse tipo de cápsula dura. E aqui, a amoxicilina, tá? A amoxicilina também é vendida em cápsulas. Essas cápsulas têm muitas vantagens. E aqui, um exemplo de aspirador. Para quem tem problema de asma, bronquite, essas bombinhas também vêm em cápsula, tá? Então, eu ponho a cápsula lá dentro, aperto, quebra a cápsula e aspiro o pó. Também é um exemplo, tá? Então, aí nós temos os comprimidos. Por que comprimido chama comprimido? Vocês sabem? Porque ele é comprimido, exatamente. O que diferencia um pó de um comprimido é justamente, e detalhe, o comprimido só veio com a indústria farmacêutica, tá? Não tinha nas farmácias de manipulação. Qual que é a diferença? Eu pego esse pó, eu ponho uma força, eu vou comprimir ele e ele vira um comprimido. Então, se eu não tivesse tanta força para comprimir, eu não ia formar um comprimido. Detalhe, quanto de força eu vou pôr? É um detalhe importante, não é? Se eu apertar pouco, ele vai dissolver, ele não vai formar o comprimido. Se eu apertar demais, vai no meu estômago e eu vou eliminar sem dissolver. Então, a força com que eu aperto o pó para ele formar o comprimido é muito importante. E esse é um segredo farmacêutico, é um segredo industrial. Cada medicamento tem a sua força de compressão. Por que tem gente que fala assim, eu tomo losartana, que é meu remédio para pressão, só da Medley. Porque o da Medley é o único bom. Eu já tomei o da Axê, que é esse aqui da caixinha vermelha, ó. Esse aqui é Axê. Já tomei o da Axê, para mim não funciona. O princípio ativo é o mesmo. Por que às vezes funciona para uma pessoa e não funciona para outra? Por causa da força de compressão. Cada
empresa usa a sua força e nenhuma fala para a outra a força que usa. Então, às vezes, uma empresa põe uma força com que faz com que o comprimido seja liberado mais rápido, o conteúdo dele. E outra, às vezes, demora um pouco mais. E algumas pessoas mais sensíveis sentem essa diferença. Então, falar para mim funciona, não funciona. A gente tem que respeitar isso, porque às vezes é essa diferencinha que a pessoa sente. Tem pessoas, gente, que, ó, tanto faz, compra o que tiver na promoção. E não sente essa diferença, mas algumas sentem. Então, quando alguém falar, comprei de tal laboratório, para mim não fez efeito, a senhora testou? Testei e não funciona. Então, a gente respeita, tá? Mesmo sabendo que em todos os outros aspectos os medicamentos são iguais, às vezes esse fator para a pessoa fez diferença, tá? Então, eu tenho o comprimido normal, eu tenho o comprimido que ele é revestido. O que é esse revestimento? Dá um banho nele, tá? Para mascarar o sabor desagradável, para ajudar a controlar a liberação desse medicamento. Como que eu vejo essa diferença? Consigo ver a diferença nesses dois comprimidos aqui. Acho que vocês de casa não vão conseguir perceber essa diferença. Mas um, você vai ver que ele é mais áspero e o outro, ele é um pouquinho mais liso. Por quê? Um recebeu. Porque um recebeu esse revestimento. O outro não recebeu. E isso aí, pode passar, por favor? E isso a gente sente, tá? E é importante, toda vez que eu tiver uma cartelinha de comprimido que tiver escrito comprimido revestido, eu não posso partir ele. Comprimido revestido, ele é revestido por algum motivo. Ou para mascarar o sabor ruim, ou para controlar a liberação dele, para ele não estragar no estômago, ser liberado só lá no comecinho do intestino. Então, comprimido revestido, eu não vou partir, tá? Aí a gente tem o comprimido mastigável, que não tem erro, é um comprimido que eu vou mastigar, tá? O efervescente, que aqui a gente tem como exemplo as vitaminas C, que são comprimidos efervescentes, e o comprimido dispersível. Qual é a diferença do comprimido dispersível para o efervescente? O comprimido dispersível, eu vou misturar ele com 1/3 de um copo de água, só um pouquinho. Ele vai solubilizar e eu vou poder tomar. Ele não vai ferver. O comprimido efervescente, ele ferve. Tá? Essa é a principal diferença. Vamos aos representantes. Quais são os representantes desses 3 tipos? Comprimido mastigável. Eu tenho o albendazol, que ele ainda é mastigável, mas praticamente não utiliza, porque o gosto dele é muito ruim e eles não conseguem mascarar esse gosto ruim. Então, hoje o pessoal toma, não mastiga. E eu tenho o Pepsamar. Pepsamar, gente, é um ótimo comprimido para se ter na bolsa. Para que ele serve? Para indigestão. Sabe quando você come alguma coisa e não cai legal? Você fica lembrando daquilo que você comeu, fica meio enjoada. O Pepsamar, ele é à base de magnésio. Então, eu mastigo ele um comprimido. 5 minutos, já passa esse enjoo, esse mal-estar. Ele é excelente, tá? Quanto que é? Na época que eu estava na farmácia, 3 anos atrás, estava em torno aí de uns R$5. É um comprimido barato para se ter na bolsa. Exemplos de comprimido efervescente. Eu tenho aqui embaixo a vitamina C, depois eu tenho o Sorrisal para analgésico e antiácido e o Sonridor para dor de cabeça, tá? Então pensa, Sonridor, para quem não sabe, vocês conseguem ler aqui embaixo qual que é o princípio ativo? Não, né? Fica ruim. Aqui na tela do computador fica melhor. Ele é a base de paracetamol 500 mg.
Então, pessoas que vão, em vez de eu tomar um comprimido desse tamanho, porque vocês lembram o tamanho que é o paracetamol, né? É um absurdo o tamanho do comprimido. Não é? Faz um estupro por cima, misericórdia. Então, esse medicamento, eu posso tomar ele daquele jeito, mas se eu tenho muita sensibilidade no estômago, minha dor de cabeça tá muito terrível, eu quero que passe mais rápido, eu vou usar um solvador, porque ele vai ser efervescente, vai ser 2 vezes mais rápido. Tanto é que essa é a propaganda. Acabe com sua dor de cabeça 2 vezes mais rápido, por conta da forma farmacêutica. E nos comprimidos dispersíveis? O que eu tenho aí? Eu tenho 2 comprimidos. Primeiro, nimesulida e o cataflã. Qual que a gente vê mais? A nimesulida, tá? Dispersível. Vende? Não muito, tá? Ele é mais difícil de sair. Eu vou ver mais esses outros 2 exemplos. Mas tem pacientes, tem clientes que preferem aí esses dispersíveis. Fala que dá menos dor de estômago. Mas como a diferença de preço é maior, enquanto uma nimesulida eu vou pagar aí R$5, tô falando em termos de farmácia popular, tá? Não farmácia chique e tudo mais. As farmácias populares da vida. Vou pagar numa nimesulida em torno de R$5, uma nimesulida dispersível vai custar uns 25. Então a pessoa não vai comprar. Fala assim, não, um pouquinho de dor de estômago, passa. Não vou comprar esse mais caro, tá? Aí, ainda nas formas farmacêuticas sólidas, eu tenho as drágeas e as pastilhas, tá? Drágia vai ser aquele comprimido protegido, tá? Ele vai ser mais açucarado. Principal exemplo de drágia, eu tenho Neosaldina, o principal representante. E as pastilhas é algo interessante. As pastilhas, elas são doces, tá? Elas são bem agradáveis, lembram mesmo uma bala, tanto o sabor quanto a forma de fazer. Ela vai ter uma desintegração do princípio ativo de forma lenta, tá? E a pastilha, o princípio ativo vai ter um efeito local. Vamos ver o exemplo? Eu tenho como exemplo aqui as pastilhas Benalete e Strepsis. Gente, isso aqui vende demais no inverno. Você já conhece, já usaram esse aqui? Strepsis? A Ju já? Não? Alguém em casa já usou? Se já usou, levanta a mãozinha aí para mim. Ou liga o microfone. Ó, a Jéssica já usou. Maiara não. Esse o Micael já usou. Então, gente, qual que é a função? Primeiro, vamos por Benalete. Benalete ele é mais barato. Ele é bom? Ele é bom. Só que qual que é o pior defeito dessa pastilha? Ela adormece a língua. Então, você chupa ela, a intenção dela eu tô com muita dor de garganta, vou tomar e vou chupar essa pastilha e vou parar de sentir dor. Porém, ela adormece a língua, sua língua fica meio dormente, como se tivesse ido no dentista. Então, eu não gosto. E a Strepsis? A Strepsis é um pouquinho mais cara, só que ela não dá essa sensação. Ela tira a dor de garganta. Além de anestésico, ela tem também um anti-inflamatório. E eu vou chupar uma de 8 em 8 horas. Pastilha, gente, principalmente essas que tem anti-inflamatório, eu tenho que chupar como se fosse remédio, como se fosse um medicamento mesmo. Eu não posso falar assim, vou chupar uma agora. Não, não é assim. É um medicamento lá dentro. Eu posso tomar remédio a hora que eu quiser? Posso. Pastilha, mesma coisa, tá? Então, as drágeas que eu falei para vocês, que eu tenho aqui a Neosaldina e o Heparema como representantes. E o oro dispersível. O oro dispersível é aquele comprimido que eu vou pôr na boca e ele vai solubilizar muito rápido, tá? Só não confunda o oro dispersível com o sublingual. O sublingual eu tenho que pôr debaixo da língua.
ele vai dissolver embaixo da língua, que é o exemplo do Toragesic. O óleo dispersível não, eu vou pôr na boca, a própria saliva vai solubilizar ele. Tá? E aí os últimos... Vani. Oi, pode falar, Adri. Não, eu só ia comentar esse Vonal Flash. Eu usei a minha gravidez inteira. Era a única coisa que tirava meu enjoo. Ele é ótimo, né? E é caro. E é É caro. caro. Eu acho que era porque uns R$30, vem uns 10 comprimidos, mais ou menos isso. Ah, mas eu pagava 40 e alguma coisa, quase R$ 50 na caixinha. E é pouquíssimo comprimido. Não, ele é tenso. E pior que não tem genérico, né? Ele é um medicamento novo, então Não. não tem genérico. Mas é excelente. E muitas grávidas, eu falo porque alguns ginecologistas aceitam dar só Vonal para grávida. Então, às vezes, chega uma mulher mais simples, que não está fazendo um acompanhamento legal com o ginecologista, ó, tô grávida, o que que eu posso tomar? Se ela tiver, você vê que ela tem condições financeiras, o melhor que tem é Vonal, tá? Então, esse é o mais No indicado. meu caso foi porque os outros não faziam efeito mesmo. Foi o único que tirava meu enjoo, era esse. Não, mas ele é melhor. Os outros geralmente passam É. para grávida, a maioria das vezes é Dramin ou Flasil, mas o Vonal é o melhor. E você sentia sono com o É. Vonal? Muito pouco. Na verdade, assim, na gravidez a gente já tem aquela sonolência, né? E Aham, então não fez muita diferença, não. ótimo. É porque o Dramin ele é ótimo, mas dá um sono que misericórdia. Você tem que tomar e dormir. Nossa, demais. É toma ou toma pra dormir. Exatamente, Ju. Passando então para a próxima forma farmacêutica, são os supositórios e óvulos. Esse aqui é de interesse principalmente para as mães e mulheres. Por quê? Quando eu falo em supositório, ele vem assim, em cartela, tá? Eu vou destacar um. Qual que é a principal característica do supositório e também do óvulo, tá? Eles são sólidos à temperatura ambiente, mas quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele se torna líquido. Exemplo disso, sabe, gordura de vaca ou de porco, que a temperatura ambiente, quando eu ponho na geladeira, fica sólido. Esquentei um pouquinho, volta a ser líquido. É o mesmo princípio, tá? Então, qual que é a diferença entre supositório e óvulo? O supositório, eu vou ter um efeito sistêmico. Tenho aqui exemplos de alguns supositórios. Eu tenho o granado, o glicerim. Esses dois são laxantes, tá? Vai soltar o intestino. Eu tenho o transpumin. Esse aqui é muito utilizado para crianças, tá? Ou pessoa que tem algum problema na via oral. Esse, ele é para quem está com infecção de garganta, ele é anti-inflamatório e descongestionante. Então, pensa, estou com dor de garganta, minha primeira opção é pensar num supositório? De jeito nenhum, tem outras formas muito mais agradáveis de eu tomar medicamento. Mas para crianças, bebezinhas, às vezes está muito doente, eu preciso de uma forma farmacêutica que eles vão fazer o uso. Aí, por isso que criaram esse Transpumin, tá? Tenho o Proctil, que é o prolipresoleno de chinchocaína, eu acho. Chinchocaína. Ele é próprio, ele é um anti-inflamatório. Para quem está com problemas de hemorroida, ele é utilizado. E eu tenho aqui já um óvulo, o Albocresil e o Ginocanistem, são os principais representantes. Qual que vai ser a ação do óvulo? Ele é um comprimido, lembra um pouco a Draja, tá? E na hora que eu coloco, ele rompe e libera o líquido. Então, no caso do Ginocanistem, quando que eu uso o Ginocanistem? Meninas, eu acho que os meninos não vão saber, mas se souber também pode falar.
candidíase. Tem até aquela artista, ai, eu vou esquecer o nome dela agora, eu não lembro, que faz a propaganda, vamos falar sobre candidíase, não é vergonha e tal. Então, Ginecanestem é para isso. Existe o Ginecanestem, comprimido vaginal e pomada vaginal. Pomada vaginal é de 3 ou 6 dias. É muito desconfortável. Vantagem do comprimido vaginal. Pus um dia e pronto. Olha a vantagem. Porém, o comprimido vaginal é uns R$ 80, enquanto a pomada é 30. Mas é muito bom, tá? Em termos assim de incômodo para a mulher, é muito melhor. Aqui, ó, eu tirei aqui, ó, o supositório da Granada. Olha só como ele vem. Vocês vão ver que ele é tipo uma glicerina mesmo. Conforme eu vou pegando, ela vai, ela vai, porque a gente não vai aplicar em ninguém. Tá? Ele vai derretendo. Então, principalmente em crianças ou idosos, eu tenho que estar usando esse. Quando eu coloco, é desconfortável tanto para quem vai, principalmente para quem vai aplicar, quanto para quem está sendo aplicado, mas é um efeito muito rápido, tá? Por isso que a gente utiliza bastante o supositório. E o óvulo? Às vezes a mulher tem, principalmente aqui no caso do óvulo de Albocresil, como se fossem aftas vaginais, né? Da ferida, tem algum tipo de incômodo, algum tipo de machucado. Nesses casos, o Albocresil ele é muito bom, tá? Ele é um cicatrizante, ele é um antisséptico. Então, eu posso estar utilizando, tá? O Albocresil gota, ele é bem mais utilizado para... Ele é muito utilizado para afta, né? O líquido que queima, arde. E existe o óvulo também. Não vai queimar igual o líquido, tá? Mas vai ter, senão a gente não aguentaria. Mas ele tem esse efeito de limpeza, tá? Então, esses são os supositórios e o óvulo. Esse aqui, o óvulo de fenticonazol, eu acredito que ele tenha descontinuado, tá? Que há muito tempo eu não vejo ele nas farmácias, então eu acho que parou de produzir. Às vezes está só em falta há muitos anos, mas fenticonazol, ele também é para candidíase. Faz muito tempo que eu não vejo, eu estou vendo só o Ginecanestem, que é a base de clotrimazol, o princípio ativo é diferente, tá? E a última forma farmacêutica que a gente vai falar sólida é o adesivo. O adesivo, eu tenho 2 representantes, que vai ser, esse aqui também descontinuou, tá? Eu tenho o Evra, que é um anticoncepcional, e eu tenho o Niquitin. O que é esse? Ele é um adesivo com nicotina, para quem quer parar de fumar. Ele é vendido em 3 etapas. Cada etapa vai diminuindo a quantidade de nicotina, tá? Indicações para eu colocar o adesivo. Eu posso pôr no dorso, no braço, na região das nádegas ou na frente. Eu nunca indico essa região, tá? Se vocês venderem algum adesivo, seja de nicotina ou anticoncepcional, eu não indico essa posição aqui na região do bumbum. Por quê? Você desce e sobe as calças. Aquela fricção pode tirar o adesivo. Se ele não tiver colado na pele, não solta o medicamento. Tá? Então, ele precisa colar mesmo na pele. Agora, nessa região do braço ou aqui na região da frente, é mais difícil dele desgrudar. Você tem que trocar a cada 7 dias. Você falou anticoncepcional, né? A cada 7 dias eu tenho que trocar.